Meu nome é Walter Leite. Eu vou fazer um vídeo, Fundamento da Moral Kantiana. Eu fiz um vídeo muito rápido sobre moral kantiana. Eu acredito que ficou muito válido, porque não fiz a fundamentação e neste vídeo será eu vou fazer uma fundamentação. Por que Kant rompeu com a antiguidade e criou uma moral totalmente diferente, tanto dos antigos como dos cristãos. Houve uma ruptura e é por isso que é afirmado que Kant foi o precursor da modernidade ao fazer esta ruptura. Então Kant rompeu, a primeira fundamentação é essa, com a cosmologia moral, a cosmologia da antiguidade, a cosmologia moral. Ou seja, na antiguidade, na Grécia, nos estoicos antigos, prevalecia a ideia do cosmos como perfeito, como ordenado, e que o homem fazia parte deste cosmos. E este cosmos era algo a ser imitado, era um exemplo. Também que existia uma sociedade, vamos dizer, aristocrata, onde cada qual ocupava a sua posição e a sua finalidade dentro dessa estrutura cósmica, e aquele que cumprisse bem a sua finalidade era virtuoso nesse aspecto aí. Então existia uma sociedade totalmente diferenciada, assim, entre as classes estratificadas, nada de igualdade, tudo. Este era o ponto, a finalidade que o telos que Aristóteles falava. Então a pessoa tinha talentos, e como os talentos não eram distribuídos igualmente a todos, aqueles que tinham melhores talentos ia comandar, ficar na posição privilegiada, os que tinham menores talentos ficar lá. Então a moral era uma moral nesse ponto aí, que o homem tinha como modelo cosmo harmonioso, perfeito, maravilhoso, e o homem tinha de simplesmente se espelhar neste cosmos. Depois a ciência desmantelou toda essa ideia e sabe que o cosmos nada de perfeito tem, pelo contrário, é caótico, são forças antagônicas e, portanto, não justifica esse aspecto. Houve essa ruptura. Kant rompeu com esse aspecto ao salientar que não existe uma moral cósmica neste ponto. Com isso, também a história da finalidade do telos, como as pessoas que tinham melhores talentos deveriam ocupar, como não tinha um cosmos perfeito, e esse cosmos não era o modelo, pelo contrário, o homem vivia na natureza selvagem, antagônica, e esse homem tinha de enfrentar esta natureza. Portanto, não justificava mais o aspecto de que este que tinha melhores condições ocupava posições mais privilegiadas. Então daí surgiu, na ideia kantista, a igualdade. Este é um ponto. Kant também rompeu com a teologia cristã, todo aquele processo, onde dizia que um homem foi feito por um Deus, o homem não tinha liberdade, e Deus é que comandava tudo, e que o homem tinha de obedecer e tinha de cumprir, ter uma moral voltada para não ser castigado, não ser punido, não ir para o fogo do inferno, etc. Então houve essa ruptura e Kant, ele trabalhou com a ideia vamos dizer, de Rousseau, compreendendo
de que o homem é diferente do animal não é porque usa a razão, como Aristóteles dizia, era um ser racional, mas é porque o homem, o animal, ele nascia com a programação, nasce com um determinismo muito forte e uma determinação de programação. Ou seja, instintivo. Um cachorro, ele não será diferente do que faz há 1000 anos na frente. Sempre ele vai agir como cachorro, ele não tem como agir diferente. Essa aí foi que o Rousseau mostrou. O que diferencia o homem do animal é porque o homem não é determinado, não segue essa lei de programação. O homem é livre, não tem essa programação. Ele deu o exemplo do formigueiro, de uma colmeia, que daqui a 1000 anos esse formigueiro vai operar da mesma forma. Mostrou que uma tartaruga, ao nascer, ela já sai imediatamente nadando para o mar, ela já tem toda seu código genético, que já determina toda a sua atividade. Ela não pode se insubordinar contra isso e ser diferente. O homem, ao nascer, ele precisa dos cuidados da mãe, durante às vezes até 18, 20 anos, para poder ele tomar conta da sua própria vida. Mas o homem, ele é um não ser, ele não tem como uma essência pré-determinada, porque ele não foi criado pelo Deus, lá que rompeu com a teologia cristã, e tampouco não faz parte de um cosmos ordenado e perfeito que não existe. Então esse homem que não tem essa programação, ele é livre e, portanto, ele tem um processo que Rousseau chamou de perfectibilidade, a capacidade de se aperfeiçoar. Então, você observar um homem da pré-história aqui, houve uma transformação, uma conquista tecnológica, a posição no mundo, então o homem cresceu fundamentalmente. O homem é diferente do animal por isso, ele não tem essa programação, determinismo. É esse o ponto. Então, com isso, o Kant ele faz a sua moral fundamentada. Primeiro, é que existe dentro do homem uma tendência inata para o mal. O egocentrismo, as forças interiores levam o homem para o mal. Então, para buscar primeiro o seu bem-estar, o seu prazer, e somente um ato de uma força interior, que ele chamou de boa vontade, é capaz de romper com esse processo. Então, para construir uma moral, o homem tem de lutar. Ele tem de superar a sua tendência inata para o egocentrismo, para o mal. Esse é o primeiro ponto. O homem não é porque vai para o céu, não é porque Deus está olhando, não é nada, porque ele tem que buscar isso, ele querer. E o segundo ponto, Kant denominou de imperativo categórico. O imperativo, o que é isso na vida? É um dever. Então o homem tem de ter um dever de melhorar a si mesmo. Então, 3 aspectos da moral cristã, da moral kantiana. Primeiro, o homem é livre, ele não foi condicionado à essência, ele é o não ser no início, ele vem sem essência, portanto não existe natureza humana. O que existe na verdade de fato é a liberdade. O homem ele tem a capacidade de evoluir, de se transformar. Este é um ponto fundamental que Rousseau e Kant denominaram Rousseau denominou de capacidade de aperfeiçoamento, perfectibilidade. Isso aí foi o que Rousseau denominou, que é a capacidade de se transformar, que um homem, ao nascer, ele não segue nenhuma programação como o cachorro, como o gato. Ele dá o exemplo do pombo e do gato. Deixar um pombo com um prato de carne ao lado dele e um gato com um prato de sementes, os dois iriam morrer de fome sem comer, porque um é carnívoro e o outro é granívoro, né? Então, neste ponto, existe no animal essa impossibilidade de insubordinação.
O homem ele tem o poder de insubordinação, de romper com tudo. Não quero isso. Ele rompeu com a religião, rompe com isso, rompe com a política, e aí ele pode criar dois aspectos: a educação, que é a transformação, e a política e a cultura. A educação no nível pessoal, a transformação, a cultura e a política já trazendo benefício evidentemente maior para a espécie humana. E é capaz de tudo. Então o homem é livre. Eis a moral cristã de Kant. A boa vontade, a força interior, capaz de romper a tendência para o mal. Segundo, um imperativo categórico: o homem tem de se impor um dever. Ele não faz isso com alegria, ele tem de se impor, não faz mais isso para fugir de um Deus que está observando, nem tampouco porque faz parte de um cosmo ordenado, que não é verdade. E, portanto, um homem é livre, e essa sua liberdade faz com que ele busque os caminhos que melhor conhece. E um aspecto da moral é a universalidade que ele faz. Então, fundamentado nesse aspecto aí, houve uma ruptura. Então, Kant ele rompeu com aquele padrão da antiguidade grega, dos estoicos, que o cosmos era ordenado, que cada coisa tinha uma finalidade, que cada um ocupava um elo deste cosmos, e cada qual tinha uma função, portanto era como se fosse um organismo. Ora, é claro que você tem no organismo funções mais fortes, como do coração, do cérebro, e funções como da unha, menos essencial. Mas Kant rompeu com isso, também da religião, de um Deus criador, e colocou, evidentemente, tudo centrado na capacidade do homem, não seguir uma programação, ter a perfectibilidade, de ele não ter nenhuma essência, ele ser um nada, surgir do nada, ele que vai criar a sua essência, e portanto ele não tem uma natureza humana, e aí ele é capaz de se subordinar contra as leis, contra tudo, e criar tudo, romper paradigmas, mudar tudo e ter a força. Ele usa a força da boa vontade para romper isso. Não é fácil, ele não vai fazer isso com naturalidade. Para aplicar uma ética, uma moral, o homem tem de lutar contra o desejo inato de fazer o mal, de ser egocêntrico. E, portanto, usa um imperativo que é o dever de fazer isso. E esta tese kantista eliminou toda a tradição para trás de moral que era fundamentada numa moral teológica cristã ou numa moral cósmica, né? Eu tenho esse esclarecimento aí do que trazendo para vocês, né? Eu agradeço a todos que estão participando do canal. Se o amigo gostou, deixe seus comentários. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sino. Não se esqueça de dar seu like e obrigado a todos.